Pastor é desmascarado em pleno culto. Com vídeos, não é relato! Gente, tem que dar valor pra quando a gente tem vídeo da briga acontecendo ao vivo. E não só uma pessoa fazendo um TikTok, passando uma maquiagenzinha. Tudo bem que é legal, entretém, né? A pessoa contando o relato dela, a gente fica imaginando. Mas quando tem o vídeo do momento, a foto do acontecimento, gente, tem que valorizar, sabe? Tem que dar uma moral. Olha, fiquei até com calor, vou até... Mentira, eu sou casado. Deixa aqui uma coisa mais comportada. Vamos lá. A gente tem alguns perfis. Esse daqui é o apóstolo Ailton. Como sempre, quando se mete numa polêmica, numa confusão, logo a primeira coisa que vai embora é os likes, né? Os comentários. Você olha assim, você não imagina que não tem nada acontecendo, ó. Não tem nada, ninguém comentando. E no Reels? Também nada. Uma coisa estranha. Tipo, 2.000 seguidores, tem 100.000 visualizações esse seu Reels, pastor. Tá viralizado, hein? Pastor não, apóstolo. Perdão. Esse é o perfil da Catedral. Ele tem 15.000 seguidores, um pouco mais do que o pastor, né? O pastor não, o apóstolo. Alguns posts deles são em collab, tá? Olha, comunicado. Ai, eu amo. Também nenhum deles tem like, comentário, engajamento, nada, né, gente? Nada. Como sempre, né? E essa é a mulher que foi traída. Não é necessariamente dela, né? É um perfil da igreja, mas que aparentemente é comandado por ela. Tem outras pessoas no feed também, mas a maior parte delas são essa mulher ruiva, acredito que seja ela. Tudo começou assim. O vídeo é do Guilherme Risoni. Liga só nessa situação que aconteceu lá no país de Joinville. Simplesmente o pastor recebeu um exposed daqueles. E ele foi acusado de ter traído a sua esposa e de ter dado um carro importado pra amante. Tá passada? Vale ressaltar que toda a situação aconteceu durante o culto e os fiéis ficaram revoltadíssimos. Gente, eu vou largar o YouTube, vamos começar a congregar. Eu não tenho carro importado, meu namorado também não tem carro importado, meu noivo. Eu, hein? Não, gente, não tá compensando não, vamos abrir uma igreja. E das paredes pretas ainda, ó. Deu até polícia e tudo mais. Que babado! Ai, eu adoro quando envolve a polícia, confesso. Pode chamar a polícia pra mim! Pode chamar a polícia pra mim! Eu não tô doido! Eu paguei dois que brigaram ali, todo mundo. Vai lá, deu zebra de novo lá. Tudo começou com esse print aqui que uma pessoa fez em uma conta anônima falando sobre toda essa situação. O título da mensagem era a seguinte: denúncia anônima. Pastor envolvido em relacionamento com membro da igreja. Olá, bom dia. Gostaria de compartilhar uma informação importante da Igreja Catedral Imagem e Semelhança. Pastor envolvido em relacionamento com membro da igreja. Denúncia anônima. Olá, estou enviando de forma anônima provas de um caso sério envolvendo o pastor Ailton da Silva Novaes. Faltou só dar o CPF e o RG. Líder da Igreja Catedral Imagem e Semelhança, que mantém há meses um relacionamento oculto com Camila Nunes da Silveira. Gente, até o nome completo, se alguém quisesse tirar uma moto no nome dos dois, membro da própria igreja. Eles se encontram frequentemente no apartamento dela e fizeram diversas viagens juntos, incluindo uma a Gramado, enquanto a esposa dele, Bispa Cíntia Carla Silva Novaes, estava fora do país. Membro da igreja. E parece que todo mundo acabou recebendo essa fofoca aqui. Muita gente ficou do lado do pastor achando que era mentira, mas muita gente ficou revoltada. O exposed era completinho, viu? Tinha foto e tudo mais, gente. E ele fez um culto pra falar sobre toda essa situação e assumir que tinha sim traído. Ai, que mico. Ela é corna? Tudo bem. Mas dorme na mesma cama. Dirige o carro dele. E ele, o carro dela. Frequenta a casa da família dele e ele da família dela. Viajam juntos, têm sonhos. Vão inventando coisas a mais. Gente, e essa é a corna do lado dele? Oh, meu Deus, coitada. Gente, é cada coisa em nome de Deus. Que circo. Quem deve ter gostado eram os fiéis, né? Nossa, deve ter sido um culto badaladíssimo. Aquele tipo de culto que depois ele se reúne em pizzaria. Chega a sair pra jantar depois, de tão bom, de tão revigorante que é. As acusações que fizeram era que ele e a esposa estavam envolvidos com lavagem de dinheiro. Também tinham falado que ele tinha dado um carro importado avaliado em R$200 mil pra amante com dinheiro dos fiéis. É super fácil lavar dinheiro em igreja, gente. É maravilhoso, na verdade, porque a igreja não paga imposto. É o melhor lugar do mundo pra se lavar dinheiro. Que como que você não vai dizer que a pessoa deu R$50 mil em dízimo? É só você afirmar que era uma oferta gorda.
que a igreja arrecadou. Acontece que os fiéis não gostaram dessa situação e rebateram ele durante o culto. Gente, tem vídeo do momento. Atenção. Vídeo mostra confusão que ocorreu em igreja. Pode se acertar. Gente, que baixaria. Meu pai amado, você no púlpito brigando no microfone com a pessoa. Nem no circo tem coisas assim. Pelo amor de Deus, gente. Igreja era pra ser um lugar de respeito, não é de baixaria, não. Vou ter até meu fone mais fundo pra eu ouvir detalhes, porque eu não quero perder um segundo. Eu entendi mais ou menos, não dá pra entender claramente, mas pelo que eu escutei, ela tava falando que a mulher, aparentemente a amante, já é conhecida por essas práticas. De ser amante. Ela é amante do Jaquiel da Silva, ela é amante do Silva da Silva Feitosa e do Antônio Pãozinho. Eu quero te ajudar. Deixa eu falar. Eu quero te ajudar a resolver. Eu tô contigo, cara. Você sabe como você chegou aqui. Você sabe que eu fiz pra te ajudar. Esses dias atrás eu te dei 10 cestas básicas. Você pode me contigo. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus! Seu mentiroso! Eu já entendi que você quase morreu pela palavra de Deus. Você falou 14 vezes. Eu já catei, calma. Tá tudo bem, tamo do seu lado. A gente tá escutando você. Relaxa, calma. Mentiroso! Aqui tá o vídeo! Aqui tá o vídeo! Ai, me manda. Se tá aqui, mandou, tá, a gente tem aqui também. Aqui tá o vídeo pra igreja ver! Você tá Não sei como que era na igreja de vocês, ou se vocês ainda vão, já fui, né? Porém, pra mim, o cargo mais descolado que você podia ter dentro da igreja era o de sonoplasta. Aquele pessoal que tem aquela mesa, assim, imensa, que fica fazendo a mixagem do som. Gente, era tudo! Meu sonho ser da sonoplastia. Por que não manda esse vídeo pro sonoplasta botar no telão? Seria tudo. Tudo. Que desgraçado o cara falando que quase morreu pela palavra e ela falando que problema seu. E aí, daí? Você quer que eu faça o quê? Nós temos uma prova, igreja! Nós temos uma prova, igreja! Acorda! Ele tá tentando com a mulher, pô! Oi? Que essa informação é nova. Porque no Exposed falava que ele tava há meses com a mulher. Agora já é outra informação, de que ele tá há 3 anos. Que babado, gente. Que babado. Eu vou gravar, se alguém botar a mão e a Como que é essa? Sem incomodação? Graças a Deus eu saí daqui, meu. Não aguentava mais, a cabeça gira. Juro, gente, eu não tô entendendo mais nada. Vou falar bem a verdade. Rodrigo, vai. Vai lá, pega tua mãe, vai. Pega tua mãe, vai. Inimigo mandou R$12. Para de me meter nessas coisas eu, hein? Tudo culpa minha, TBM. Pois é muito fácil, gente. Tudo é culpa do capeta, ninguém faz nada. As pessoas são isentas das suas responsabilidades. Aprendam a assumir seus BOs, galera. Rodrigo, vai.
Ela tá com neném, é melhor ela ver. Eu coloco a verdade, os irmãos podem se acalmar. Dá uma ordem na porta, não existe uma única igreja. Não existe uma única igreja. Safado lá, ó. Nossa, vocês jogaram com todo de dois que brigaram ali, todo mundo. Vai lá, Deus lembra de novo lá, ó. Dentro da igreja, gente. Pelo amor de Deus. Que vergonha, tu vai ficar do lado desse safado? Vai ficar do lado desse safado, Fernando? Agora não tem como se resolver. O culto sendo feito do lado de fora da igreja. E o povo falando amém, gente. Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Ele confessou pra vocês? Não tem agora momento de resposta. Beleza, valeu. Vai ter a retratação. Vai ter a retratação, então me manda. Tem culpa então. Quem não deve, não deve. Vai esclarecer. A verdade, vai enganar o povo. A maioria não mostra. Uma vergonha. Agora mandou dispersar, mandou todo mundo embora agora. Ó, o Fernando foi no camburão. Então teve gente presa. Se tá saindo no camburão. Ele mandou dispersar o povo, vai embora. Ele vai se retratar. Não, aquele lá que é o sem vergonha. Aquele que Então, esse vídeo daqui viralizou e supostamente seria o vídeo onde ele está com o amante no carro importado que ele deu pra ela. Ó, uma Mercedes. Grande, né? Um carro imponente. Essa seria a amante. E ele, o apóstolo. Carro, meu pai amado. Que safadeza, gente, que sem vergonhice. E com o dinheiro dos fiéis, tá? De onde você acha que eles tiraram isso aqui? Mora em Garuva, provavelmente é um bairro de Joinville. O vídeo que tem do carro e do estacionamento do Bethesda. Pessoas que conheciam Camila ou tinham proximidade com o pastor alegam que o último encontro onde chegavam de uma viagem, a troca de veículos foi feita dentro do estacionamento do Hospital Bethesda. Ó, essa seria a amante. E vocês estavam ligados naquele homem que ficou gritando? Ai, eu morri pela palavra, quase morri pela palavra. Esse é o perfil dele no Instagram, bem pequenininho, ainda não tem publicações e tal, tem stories. Estamos buscando comunhão e oração com o povo para que a chama não venha se apagar e tal. Será que é indireta? Deus vai tirar de nossos púlpitos os Ai, chamou de mercenário, que cortou. Mas é direto isso aqui, viu? Os mercenários, os adúlteros. Nossa! Foi indireta, certeza. Fornicadores. Foi nem indireta, foi direta. Fornicadores. Tem nome, mas não é crente. Tem nome, mas não é adorador. E Deus está preocupado com a fama. Deus está preocupado com princípios. Se no culto a Ele nós o adoramos em espírito e em verdade. Santo, santo, santo. Enfim, ele veio falar, né, dar update de como que ele tá depois dessa briga. Igual agora eu cheguei em casa, tomei um banho, tô no trabalho, tô dando foco no trabalho, não peguei no Instagram.
malemar no celular hoje ali, é focado no serviço, tive reunião na empresa ali com os diretores, fazendo correria pros meninos, buscando ferramenta. Hoje o dia começou turbulento, 1000 mensagens no WhatsApp, eu parei agora pra responder, vou até de noite, vou responder todos conforme dá, tem muita mensagem, pessoas decepcionadas aí com outras igrejas, com tudo, mas eu vou dizer uma coisa só pra vocês terem, então perguntando como é que eu tô. Eu peço oração pra vocês, pela minha família, pois eu estou sendo ameaçado. Mas tá tudo certo. É que às vezes a gente esquece que não é porque a pessoa é pastora, é da igreja, que ela é um ser humano bom, né? É complicado. Meu Deus é por mim, certo? E assim, não se sentem acuados que já passou por isso daí, porque a igreja erra, o ser humano erra, eu erro. Quem não erra é Deus. Respondendo no geral, um monte de gente que tá me perguntando. Graças a Deus, tô recebendo muita mensagem positiva, a gente orando por mim que tá comigo, isso aí. Deus colocou a gente ali naquela igreja para poder fazer esse trabalho, tá? Podem ter certeza. E eu vou falar bem a verdade, eu não tenho medo de ameaça, eu não tenho medo de nada, tá? Não tenho medo, porque eu sei do Deus que tá comigo. E se acontecer alguma coisa comigo, vocês são prova. Eu tinha o cargo na igreja, fui sentado no banco 2 vezes, não vou mentir, 2 vezes, tá? Primeira, porque eu comecei a viajar pela empresa, pelo Brasil, quem me segue, fazendo os eventos, certo? E faltava no final de semana no culto, nas consagrações, mas é meu trabalho. E depois me sentaram de novo porque falaram que eu limpei mal o banheiro. 1 ano limpando o banheiro, mais de 1 ano, ir no estacionamento, fazendo com amor, com carinho, saindo do serviço cedo, não marcava orçamento pra ir. Mas tá tudo certo, Deus é minha testemunha. E querendo ou não, vocês, quem não quiser acreditar, sábado à noite eu tava numa conversa com 2 irmãos, e eu falei assim, cara, eu tive uma visão, porque eu falei pra minha esposa, eu vou domingo pra trabalhar, eu vou pegar o menino que trabalha comigo, eu vou pra empresa lá, vou trabalhar, não quero nem saber mais disso aí. Eles que se virem lá. E Deus falou comigo, não, vai que eu tô contigo, eu vou enviar soldados pra te ajudar, certo? E o que eu vou fazer com a igreja, igual Israel fez com faixa de Gaza. Acabou. Eu falei, meu Deus do céu, que louco. Que comparações são essas, gente? Ele falou isso como se fosse uma coisa boa. Mona, você é maluca? Foi o que aconteceu, não foi por muito briga, foi por causa deles que vieram pra cima de nós. E nós só se defendemos, infelizmente. Essa é a grande verdade. Eu demorei pra me posicionar. E falo mais uma vez, estou sendo ameaçado. E vou falar a grande verdade, tá? O intuito dele ter confessado, certo? Ele ter confessado o adultério, fechou. É o que todo mundo queria. Mas vocês sabem que ele tá há 3 anos com ela? Há 2 anos atrás, um casal de pastor, e eu provo, tá? O que eu tenho que falar aqui, eu provo. Foram humilhados, escorraçados. São lá de Garuva, tá? Foram humilhados, escorraçados, porque eles pegaram os 2 e mandaram pra mulher do apóstolo, que é a bispa. E o que aconteceu? A bispa, o apóstolo expulsou eles da igreja, humilhou, falou deles pra todo mundo. E ó, passou um pano, cobertou, ó, cobertinha, cobertou, né? Eles foram humilhados, mas Deus agora é por eles e respondeu na terra, porque o dia veio à tona, tá entendendo? Então, a questão é essa, não tô nem aí, certo? Tem pra falar, fala a verdade, porque quem sabe como é que é aquilo ali sabe, tá? O cara excomunga, tá? Eu posto pra vocês vídeos, se vocês quiserem, até alguém que me segue, tá, mano, que sabe, vídeos dele que tem na live, tem tudo ali, ó, que ele fala, ele bate, cara, ele bate, tá? Ele não tá nem, ele humilha, chama o cara de sem vergonha, de safado, cabra safado, e pá, que comigo é assim. Mas quando chegou a hora dele, correu. E outra, pra ficar mais feio ainda, eu não tô nem aí, eu tô falando aqui diante de Deus. Diante de Deus, sou meio louco, eu não tô nem aí. Desde quinta-feira tá mandando áudio no Pão Diário dizendo que é o Espírito Santo e jurou pela morte que só deu uma carona. Depois de 4 dias ele assume. Então eu pergunto pra vocês, o único pecado que eu não brinco é com Deus, eu posso ter todos os pecados. Eu falei na cara dele dentro da igreja e sexta-feira eu peguei ele de frente e falei pra ele, o teu pecado é o mesmo que o meu. E eu tava com a minha esposa do lado. Eu não tenho vergonha de falar, eu luto todo dia contra isso. Como muito... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá expondo o pastor que traiu e você acabou de falar que traiu sua esposa? Que caráter são esses? Qual é a índole que você tem pra você expor uma pessoa? Não tô falando que é certo, né? O que o pastor fez e tudo mais. Mas como que funciona essa régua moral? Tipo... Posso ter entendido errado. Não acho que entendi errado, mas posso ter entendido errado. Sei lá. Os homens lutam, mas confessa, cara. Confessa, não fica viajando, não fica dando desdobre. E falando com o Espírito Santo, e tu jura pela tua salvação. Ele fez um culto sexta. Eu tenho o link do YouTube de um cara que fez um documentário, que um podcastzinho, que se vocês deixam ouvir a farsa que é a minha salvação, e não sei o que, eu dou a minha palavra, e tatatá e tututu, dizendo com o Espírito Santo, dizendo que Deus é com ele, não precisa provar nada. E Deus tava chacoalhando a figueira, falando em mistério, que ia tirar, era pra sair quem tem que sair porque ele tá certo, ele não tá mentindo.
indo, tudo enganação. E assim, ó, já vou passar logo a ideia certa, tá? A igreja é dele, tudo que passa ali no caixa nunca foi apresentado, nenhum dos pastores tem conhecimento, ninguém. Tem um ali que tá junto com ele ali que para, né? Deus logo vai pegar também. Que paz. Se ele sentar no banco, que nem ele falou que vai sentar e vai aí erguer outro pastor, no automático o dinheiro da igreja passa pela mão do pastor, entra na casinha da casinha, vai direto pra ele também, tá entendendo? Mas tá tudo certo, ninguém é bobo não. Cara, Deus tá te dando a última chance, cara. Deu. Pega tudo que tu tem, pega a tua família, cara. Vai viver em outro lugar, mano. Vai. Eu vou fazer um cálculo que eu acho que vocês nunca tiveram o raciocínio de fazer. Sabe o quanto que ganha uma igreja? Vamos lá. Pegando o salário médio do brasileiro hoje em dia, que é mais ou menos R$ 1.500 o salário mínimo, a gente tem 10%, ou seja, R$150. Geralmente, a igreja, falando de uma igreja média, assim, tem 300... 400. Aquela igreja que a gente viu, claramente, tinha praticamente umas 500 pessoas lá dentro, sentadas. Fácil. A gente multiplica por R$500. 500 pessoas, né, no caso. 150 do dízimo vezes 500. Que é o que eu acredito que tinha, porque tinha muita gente lá fora. R$75 mil. A gente tá falando só de dízimo, gente. Eu não tô falando de oferta, que geralmente vai a uns 5% do salário, então dá mais uns 50 por mês que a pessoa dá de oferta e tudo mais. Quando não dá mais, né? Que tem gente que dá 50 toda vez que vai no culto. Então, calculadora de novo, 50 vezes 500, mais R$25 mil. Isso, se a gente calcular que todos os membros da igreja recebem salário mínimo, quando a gente sabe que não é muito bem assim, né? As pessoas ganham mais e tudo mais, então, por base, eles ganham R$100 mil por mês. De custo, a gente bota uns 10 mil, menos 10 mil pra custo operacional, né? Água, luz, pagar alguém pra limpar. Fica R$90 mil limpo, gente, não tem nem imposto de renda. Igreja não paga nada de imposto. Parem de ter dó de pastor, tá? Parem de achar que pastor é santo, porque no Brasil, igreja virou case de negócio. Qualquer um mata, rouba e e depois vira pastor, depois dando testemunho, tá? Não é igual na igreja católica que tem que fazer faculdade, não. Tem uma bíblia debaixo da mão e umas cadeiras, você já recolhe dízimo. Trabalhar, vai trabalhar. Tu não falou que não gosta de vadio? Vai trabalhar. Deu de enganar o povo de Joinville, deu de enganar o povo, mano. Muita gente sabe do que eu tô falando. E na verdade não acabou não, ou não, vai acabar. Por que fazer voto lá e passar pelo altar? Eu tô a tempo aqui, ó. Da última vez que me sentaram, eu falei, vou sair fora, vou deixar só minha mulher servindo, eu vou sair fora, mano. Vou sair, deu. Mas Deus falou pra mim, fica quietinho sentado. Fica. Agora eu entendi por que eu fiquei. Todo voto, dízimo, passa pelo altar, traga em espécie. Puxa as lives aí, na hora do dízimo aí, puxa as lives no YouTube, canal do YouTube, Catedral. Puxa aí que vocês vão ver. Se eu tô mentindo, entendeu? Por quê? Acabaram de mandar pra mim. Eu sei de tudo, cara. Casa de 5, 6 milhões, Gramado, um monte de coisa. Tava ali com uma Evoque ano passado de 1 milhão e 5 mil. A cada 4 meses trocar de carro, no pataco, no dinheiro. Nós sabemos de tudo, cara. Bem, eu me chamo César, eu tenho 22 anos de idade. Tô vendo... Quem é você, César? Quem é ela? Ah, ele é ex-membro da igreja, tá? Aqui nesse vídeo pra trazer um esclarecimento, trazer a minha opinião sobre um pouco daquilo que muitas pessoas estão dizendo sobre pelo que aconteceu nesse último final de semana na Catedral Imagem e Semelhança com o pastor Ailton Novaes, o apóstolo Ailton Novaes. Bom, eu quero falar algumas coisas e talvez possa trazer um pouco de clareza pra você que é cristão, pra você também que não é. Então, vamos lá. Eu congreguei cerca de 9 anos nesse ministério. Desde 2015, eu e a minha família nos convertemos lá. E desde 2018, eu comecei a participar mais ativamente, onde foi nesse ministério que eu me converti de verdade. Eu aceitei Jesus, eu tive experiências com Deus. Foi através da vida do apóstolo, da vida da bispa, da vida de diversos irmãos, que naquela época era uma época totalmente diferente daquilo que nós vivemos hoje, daquilo que a igreja vem passando esses últimos anos. E pela graça e pela misericórdia de Deus, o Senhor foi despontando um chamado na minha vida e eu alcancei ministério dentro dessa igreja. Eu cheguei ao cargo de pastor em teste, pastor auxiliar. E eu era muito jovem, eu tinha cerca de 16, 17 anos. As coisas na minha vida sempre foram muito precoces, porque assim que eu me converti, foi nesse ministério onde eu me inspirei na vida do apóstolo, ser um homem de oração, um homem de jejum, um homem de santidade, de seriedade com a palavra de Deus. Foi ali onde eu realmente aprendi a servir a Deus. E por conta disso, eu comecei a evangelizar e eu descobri que o meu chamado era para o evangelismo. Então, eu saí para evangelizar e eu comecei a pregar na praça, eu comecei a pregar nos ônibus. E eu era o rapaz que pregava... Ai, ele era o chato. Na igreja eu descobri que eu queria encher o saco dos outros no ônibus voltando do trabalho. Ai, meu Deus do céu. Oi, Ismã, eu sou crista, eu vi
vejo essas coisas eu fico até mal, porque infelizmente tem gente que envergonha a nossa classe. É o que mais tem. Tem pouquíssimos que dão orgulho. Eu tava nos ônibus de Joinville e eu pregava na praça e eu fui fazendo. Sabe, muitas pessoas foram ganhas através da pregação. Gente, eu não conheço uma pessoa no mundo, eu estou falando de planeta Terra, 8 bilhões de habitantes, que tenha se convertido numa pregação de ônibus. Não existe. A pregação dentro do ônibus serve pra criar mais ateus, gente. Porque é um negócio que enche o saco. Ninguém que tá no ônibus tá afim de ouvir pregação. Você vai na igreja pra ouvir pregação. No ônibus você tá pra você ir pro lugar que você quer chegar. Vocês conhecem alguém que foi convertido dentro de ônibus, gente? Porque eu não conheço. Nunca tive acesso. Que eu ministrava, sabe? Isso é um chamado que o Senhor colocou dentro do meu coração. E por conta disso, de eu nunca almejar estar em um púlpito dentro de uma igreja, almejar um cargo eclesiástico, o apóstolo, ele viu esse chamado, ele viu essa vontade dentro de mim e ele me convidou para o ministério. E então, em 2020, eu entrei para o ministério como obreiro. E logo depois fui subindo de cargo, até que em 2022, se eu não me engano, eu me tornei pastor auxiliar, aonde eu fiquei por cerca de um ano. E nós que estávamos no ministério, tínhamos uma regra que nós não podíamos namorar, ter um relacionamento, enfim. E eu descumpri essa regra, eu me envolvi em um relacionamento. E por conta desse relacionamento, que acabou não dando certo, algumas coisas aconteceram. E em 2023, o Senhor me chamou para a missão, onde eu fiz uma viagem missionária, me ausentei do ministério por cerca de 5 meses. E enquanto eu estava fora, eu estava em Curitiba, viajando e fazendo a obra de Deus, algumas coisas estavam acontecendo aqui na cidade, acerca da minha vida e da minha família. Eu havia descoberto que esse relacionamento que eu namorava escondido havia sido exposto pelo apóstolo para todos os líderes da igreja e as pessoas começaram a falar mal de mim. E assim, você que me conhece, você aqui que está vendo esse vídeo e realmente me conhece, você sabe o amor que eu tinha por essa obra, o amor que eu tinha por essa igreja, o quão, eu falo isso com soberba, mas realmente, o quão querido eu era nesse ministério. As pessoas me viam, as pessoas tinham carinho por mim. Cezinha, eu era o Cezinha, o evangelista. Então, pela graça de Deus, eu consegui adquirir esse amor. E esse fato em que o apóstolo expôs o meu pecado para essas pessoas fez com que ele caísse no meu conceito de homem de Deus. E, por consequência... Que pecado, gente! Nenhum momento da igreja, da história, da Bíblia, fala que é pecado namorar, não. Esse relacionamento terminou e eu decidi, por então, me desligar do ministério. Ou seja, ninguém pode namorar, mas o pastor namora com 2, 3. Pode vir com a namorada, com a noiva, a esposa. Só não pode vir algum aqui que tiver aqui dentro com a amante, amém, irmãos? Então, pastor... Poxa vida, pastor, a gente tem uma notícia pra você. Autocrítica, né? Amém? Tenha vergonha na tua cara. Põe a tua vida em dia. Para com a prostituta. Para de fornicar dentro do teu carro. Ele falava com a propriedade, agora a gente entende o porquê, né? Gente, como que pode uma pessoa que tá traindo a mulher dentro do carro que ele deu pra amante falar pro povo parar de prostituição, parar de fazer coisa no carro? Gente, como é que pode, meu Deus? Eu tô falando pra vocês, gente, não usem droga, não se envolvam com o mundo do crime, não se envolvam com amante, não traiam porque vocês vão virar pastor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que misericórdia, meu pai. Você não é casado! E você que é casado e tem amante, pastor, como é que a gente faz essa situação? Tendo relação sexual, mas você não é casado e quer ter Deus. E você que é casado e tá tendo relação sexual com a sua mulher e com a sua amante, como faz? Mora na casa com uma mulher, mas tu não é casado, você tá fornicando, e a Bíblia diz em Hebreus. E onde é que diz na Bíblia que pode dar, assim, carro importado? Tem alguma parte? Eu fui tentar lembrar o nome do carro, mas é que eu sou muito gay, gente. Eu não sei o nome de carro. Eu sei se é bonito e se tem teto solar. Aí o nome dele é uma pena, não vou ter como informar pra você. Mas se você perguntar, qual que é a cor? Eu vou falar, brilhante, cinza, preto. Carro pra mim é assim. Mercedes, foi a Mercedes que ele deu. A Bíblia diz em Apocalipse que vai ficar de fora os fornicadores. Repara teu altar, para de mentir, tira a mentira da tua boca, limpa a tua boca, passa o sangue de Jesus da tua boca. Menina, mas um Listerine já tá bom já. Para de olhar pro
Na internet, vídeo pornográfico. E se você vai olhar a prostituição ao lado da sua mãe? Pode? Mãe, esse negócio do pastor ser podre já é das antigas. Teve um menino de 16 da minha cidade que é crente e divulgou o tigrinho no Insta. Ai, se for pegar todos os crentes que divulgam tigrinho hoje em dia, minha Nossa Senhora, não falta um. Parece que virou regra. Camila Loures, Virgínia, VTube. Ela parou, né? Mas o que já divulgou, ixi, é o tigrinho ungido. Para de roubar os outros! Meu Deus, e ele comprando carro. Aí fica fácil você pregar. Você não precisa nem pegar exemplo de outras pessoas, você já é um mau exemplo em pessoa. Como que faz? Aleluia, você tá botando o preço de uma coisa que vale menos. E o preço da Mercedes que você tem? Você tá enganando gente. Aleluia, Deus não tá no teu altar. O teu altar tem que ser limpo, purificado, pra glória de Deus descer nele. E o seu tá sujo igual pau de galinheiro, meu amor. Eu, hein? Apresenta o pendrive que eu tenho aqui na mão e coloca no telão pra igreja toda vez, deixa ela tirar as suas dúvidas, as suas histórias. Será que o negócio do pendrive era aquele vídeo que a gente viu deles saindo juntos no carro? Nessa hora você não conseguiu colocar o pendrive lá, né? Ninguém quis assistir, é isso? Ele não deixou colocar. Aí os membros vieram pra cima da gente e os obreiros, os pastores que estavam comigo, a gente só apenas se defendeu e generalizou o que generalizou. Aí foi Aí hoje ele bota uma nota. Aí chamaram a polícia. Hoje ele gera uma nota que por causa do tumulto acabou, tá entendendo? Acabou, não vai ter mais culto, isso aqui, depois... não vai ter até ele começar a precisar de dinheiro, tá? Outro dia ele me ligou, pedindo perdão, certo? Onde eu peguei e falei assim, ele foi se desculpar com você. Sim, no outro dia eu tenho aqui tudo pra provar, o que eu tenho que falar, eu tenho que provar, porque é o que tá ali. Eu não posso falar nada mais, as outras situações de estelionato, investigação que tá, eu sei é com a justiça que tá abrindo inquérito. Já não parte de mim. Ô, Fábio, a gente tem também uma imagem, né? Uma imagem desse pendrive, que é justamente... Mostrar lá, vai mostrar aqui, né? Que a gente está trazendo aqui exclusiva essa imagem, que é ali a situação do carro, que é justamente esse flagra. Ah, tá. Exatamente o vídeo que eu mostrei pra vocês, sabia? Que é a amante ali chegando, e aí é justamente que ele fala que só deu uma carona pra ela, não é isso? Esse vídeo é um dia antes, ele chegando lá do hotel de Curitiba, onde a gente pede que ele vai lá e busca a filmagem do hotel e prova que não é ele. Ah, porque ele tá falando que não é ele, ele fala que não é ele no vídeo, é isso? Não, ele fala que ele só deu uma carona. É IA, gente, tá muito avançada a tecnologia. Ó, as 3 fotos depois desse vídeo, que são 3 dias diferentes dele na casa da menina. Pronto, então ele deu uma carona e virou Uber dela, certo? Não foi um dia só. Foram outros dias também, né? Porque você tem foto dele em outros dias. Eles estavam juntos há 3 anos, não é isso? E isso aconteceu também porque, como os obreiros e os pastores ajuntou um corpo da ideia e conseguiu ajuntar. Porque há 2 anos atrás, um casal de pastor de uma outra cidade foi humilhado por ele e foi dado uma segurada e a gente não confiou também, porque a gente também julgou. Porque esse casal de pastor bateu uma foto dela e dele em outro lugar tomando um café. Ele tinha falado sobre esses 2 pastores que tinham sido humilhados, mas não tinha ficado muito claro. Então, eles humilharam o pastor, o pessoal da igreja, porque eles tinham descoberto a traição. E mandou para a atual bispa, onde o casal de pastor foi excluído da igreja e humilhado. Tá entendendo? Olha, ele vai sair agora, aí, né? O diretor tá avisando aqui que ele vai sair agora. Aí a gente pegou, aí a gente falou, não, cara, isso aí ele não ia fazer, capaz, Deus o livre, não. E passou-se 2 a 3 anos, ele tá com a mesma mulher de 2 anos do BO antigo. Gente, que babado! Esse vídeo daqui são vários relatos de pessoas que congregam nessa igreja que aconteceu toda essa traição, tá? Congregávamos com eles, ajudamos a comprar o rancho, ele fazia boletos de vários valores para os fiéis ajudarem. O micro-ônibus também, o povo ajudou e nunca foi visto. Agora, por último, os fiéis estavam pagando o ônibus que tava para chegar
e também não vimos todo mundo ajudando a pagar esses boletos. Todas as outras coisas em questão na igreja também foi ajudado. Vários projetos com boleto de 50, 100, 200, 500 mil, cada um pagava conforme tinha. E como fica agora tudo que os fiéis ajudaram a comprar? Como vocês não viram, gente, o carro que a mulher tava andando? Vocês que pagaram. Gente, é simples. Devia ser vendido tudo, bloqueado e revertido em ajuda às pessoas que realmente precisam, não pra um safado charlatão ficar usufruindo. Ixi, até você conseguir provar isso na justiça, acho que Jesus vai ter voltado já. Alguns anos atrás eu perdi uma gestação e cheguei na presença desse pastor, indicada por um parente, que dizia que ele era muito abençoado. Na época eu morava sozinha e meu filho mais velho morava com a avó paterna. Ele, na ocasião, foi muito solidário e disse que levaria doações pra mim. No culto, ele se dirigiu e disse que minha vida mudaria se eu deixasse Deus entrar e fazer a diferença. No outro dia, foi sozinho em minha casa e levou algumas doações. Orou por mim com as mãos no meu peito e dizia várias vezes que eu era uma mulher muito bonita e que não precisava passar por tudo isso sozinha, que Deus tinha enviado ele pra minha vida com um propósito. Olha, minha filha, não era só Deus que queria entrar não, viu? Tipo, pra lá bem a verdade, tinha mais gente querendo ter acesso, tá? Gente do céu. Isso é música de Deus! Que a música de Deus, né? É sua peste. O Alan, filho dele, do pastor no caso, fazia festa escondida lá no sítio, cheio de bebidas. Pelo que eu entendi, esse sítio era algo que eles tinham comprado pra fazer projetos pra igreja. Só que não era só a igreja que usava, né? Pelo visto. Alguns diziam que algo mais. E a festa de 15 anos da filha dele foi lá. Tiveram casamentos particulares, sendo que em todo momento ele falava que seria um sítio imaculado, somente para fins da igreja, extinto locações. Meu Deus, ele alugava o sítio da igreja. Olha, isso é grande. É triste, mas era assim mesmo. Congregávamos ali há 5 anos. Os votos sempre foram em espécie. Sempre comentei com meu esposo, porque em espécie o dinheiro não é um só. Mas claro, dinheiro em espécie não é dinheiro rastreável. Havia votos altos, 5 mil até mais. Algumas vezes todos tinham que ser em dinheiro. Marcar um gabinete com ele era quase impossível. Você esperava 3 meses no mínimo. Era um pastor que nunca visitava a casa dos pobres, mas quem tinha empresa e era rico, ele sempre visitava. Os mais pobres, quem visitava eram outros pastores. Por último, haviam comprado um ônibus para a igreja. Qual será o destino? Só Deus sabe. Quem ajudou a comprar a igreja foram os fiéis, que tinham uma espécie de 12 envelopes com vários valores, de 50 até 500 reais. Se não me engano, deveriam contribuir por mês. Tudo o que mandávamos lá para dentro não foi para o homem, foi para Deus. E Deus honra quem é justo. As pessoas doavam cesta básica, sempre tinham doações que eram revertidas, bazar, outras coisas, porém esse dinheiro nunca era divulgado o valor, muito menos o que era feito. Não estou julgando, muito menos cuspindo no prato que por muito tempo me serviu. As profecias que ele nos entregava eram muitas e se cumpriam, coisas íntimas que somente eu e meu marido sabíamos. Olhar para trás e ter essa sensação de que fomos enganados é de doer o coração. Gente, era muito dinheiro, assim. O cara falou que tinha casa de 5 milhões. É bizarro. Olha o comunicado oficial. Ó, uma artezinha. Isso aqui foi no Canva, certeza. Prezados irmãos, amigos e parceiros. Gostaríamos de comunicar que, devido à situação interna que causou confusão dentro da nossa comunidade, decidimos pausar temporariamente nossas atividades para focar em nos curar e reencontrar o caminho, na busca de soluções sábias e equilibradas. Ou seja, gente, fechou a igreja para ver se o povo esquece e limpa a imagem. Estamos tratando a situação com a seriedade e respeito que ela merece, sempre guiados pelos princípios cristãos de amor. Ai, mas não estava guiado pelo cristão e pelo amor não antes? Na hora de trair? Que coisa. Pra eu, esses pastores são grandes vigaristas, nem teologia tem. A maioria dos pastores não estudaram teologia, tá, gente? Lembrem-se disso, às vezes nem terminaram o ensino médio. Acreditamos que com fé e comprometimento sairemos desse momento ainda mais fortes, unidos e preparados para seguir com o propósito que Deus nos confiou. Agradecemos a compreensão, as orações e o apoio de todos. Em breve estaremos de volta, mais fortalecidos e firmes na missão. Eu sempre achei estranho o fato de como
Então, nunca tem transparência nas tesourarias das igrejas. Vocês já repararam nisso? A tesouraria da minha igreja, ela era toda íngreme, né? A igreja, ela foi construída num terreno meio não, bastante íngreme. Então, na parte da entrada, a parte de baixo, tinha a tesouraria, o pessoal colocava o dízimo lá, um painelzinho assim, depois eles iam lá e recolhiam. Aí eles tiravam o dinheiro, colocavam em outro painelzinho, que era pra quando devolvessem, né? Tipo, tinha uns envelopes assim de dízimo. E sempre que a gente tentava ter acesso à tesouraria, tipo, a gente nunca podia. Era um lugar meio misterioso, assim, meio com uma luz baixa. Eles nunca falavam quanto necessariamente ganhavam. Fora que pagavam super mal, tá? Minha mãe trabalhou na igreja, eles não pagavam nem meio salário mínimo. Minha mãe limpava a igreja e tudo mais. Era uma igreja imensa. Não ganhava nem um salário mínimo. Era metade de um salário mínimo. Pra vocês terem noção. Muito bom dia. Esse é o pronunciamento do pastor e da coitada da corna, gente. A minha teoria, porque aparentemente ela já sabia dessa traição há muito tempo, é que, por mais que ela fosse corna, eu acho que ela não quer perder isso aqui, ó. Porque com certeza eles têm muito dinheiro. Pra tá comprando casa de 1 milhão, é porque a conta, ela tá cheia. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Traindo e com a Bíblia na mão, tá? Pegando o dinheiro da igreja e comprando carro, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu venho hoje aqui nas redes sociais para falar aos irmãos que o que vem acontecendo... Oi, meu Que Kiliana. linda ela. Pena que a burra e perdoou. A maquiagem toda cacrelada. Não acho que ela seja boa, não. Acho que ela é inteligente. Porque às vezes ela podia estar sem o chifre pobre. Ela escolheu ser chifruda e rica. Você acha que esse casaquinho de pele dela que foi baratinho? O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? O que vem acontecendo, o que aconteceu desde a noite de ontem na cidade de Joinville. Eu fui para a igreja para conversar com os irmãos, expor, falar em relação ao que vem acontecendo, em relação ao meu pecado. Eu confesso para os irmãos que ontem eu ia no culto que estava acontecendo, eu ia confessar o meu pecado diante da igreja. Quando eu comecei a falar, enfim, algumas pessoas foram incitadas e acabou acontecendo um caos dentro da igreja, onde eu não pude confessar o meu pecado. Quero dizer para os irmãos que sim, eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei. Oi, Carla. Gente, o que essa mulher não deve ter ganhado de mimo depois, de bolsa, cara? Nossa, não deve estar escrito, gente. Ela pensando assim, nossa, eu vou trocar de carro. Qual será que a cor que eu vou escolher? Será que eu pego cinza ou será que eu pego o verde? Ah, não, acho que eu vou de branco, pra combinar com o meu casaco. E cometi esse erro, esse grave erro. Inclusive, gente, nossa, ser crente é muito humilhante, né? Porque você tem que ser traído, ainda tem que aguentar. Acho que não é nem a pior parte, porque de corno a gente tem vários exemplos, né? Tem a Isa, a Beyoncé, todas elas com chifre que não passa na porta. Mas nenhuma tem um vídeo ao lado da pessoa que te traiu, te humilhando praticamente, falando, sim, eu traí essa bosta dessa merda de parceiro que eu tenho aqui, mas né... fazer o quê? Inclusive ontem eu tava conversando com o Rafael. E assim, eu tenho muitas piras, eu sou bem paranoico. E aí eu tava falando, e falei algumas vezes pra ele, que se ele me traísse, eu ia pegar a sopa dele e tacar fogo. Simples assim. Daí eu perguntei, amor, se eu te traísse, o que você faria? Você nunca disse. Aí ele falou assim, nada demais. Eu pegaria seu precioso computador, ele ia nadar na piscina, ia ver se ele consegue fazer o cachorrinho, né? Se ele sabe nadar crawl. Eu fiquei assim, ó. Gente, ele falou com uma naturalidade. Eu fiquei... Caramba. E eu queria só queimar as roupas, né? As roupas, né? Que ele não tem o que vestir. Que lindo, gente. Um relacionamento saudável. Esse grave erro. No nome de Jesus eu estou aqui. E ainda trai em nome de Jesus. É mole? Para pedir perdão aos irmãos pelo meu pecado. Agora, existe aí uma quantidade de falácias, uma quantidade de mentiras que estão sendo envolvidas diante de tudo isso. Claro que eu sabia, que eu já imaginava que isso ia acontecer, mas eu estou aqui com a Bispa Cíntia para poder falar aos irmãos realmente o que aconteceu. Os irmãos vão ouvir da minha boca e também vão ouvir da boca da Bispa Cíntia o seu relato. O meu relato eu pequei, eu errei, eu falhei, e eu estou aqui confessando o meu adultério e também estou aqui para pedir perdão à Igreja de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, busquem o perdão no seu coração. Sei que alguns irmãos estão, como é que eu posso colocar aqui? Bravos, tristes, magoados comigo. Mas...
Imagina você levar a lição de moral de uma pessoa que tem um caráter pior que o seu, não faz o menor sentido, gente. Ai, se eu fosse fiel dessa igreja, eu também teria ficado puto. Porque ouvir grito, que hoje em dia a igreja evangélica é isso, você berrar com as pessoas, de um cara que tem um caráter bem pior que o seu, isso é humilhante pra mim. Não é pra vocês, não? Eu confesso pros irmãos que eu não tenho mais o que fazer. Ontem, eu repito, eu fui lá pra igreja para confessar o meu pecado. E eu ia confessar. Quando eu comecei a falar, quando eu disse que eu havia dado uma carona para essa pessoa... Aham, uma carona no carro que você mesmo deu. Eu não teve mais jeito, mas eu ia confessar o meu pecado. O fato de ter dado carona é verdade, eu dei carona. O carro é meu, entende? E ela deu outra coisa. Ah, então ele já nega, ele diz que não é o carro que ele deu pra ela. Qual é o carro que você deu pra ela? Em relação a esse carro, eu tinha um outro carro, vendi esse carro e comprei esse carro à prestação. Esse carro, eu pago ele à prestação e tenho como provar isso. Alguém tá falando que eu usei dízimo da igreja para comprar carro para amante. Isso é mentira. Não é verdade. Não há prova disso. Eu posso provar. Isso não existe. Isso não é verdade. Outra coisa, as pessoas estão usando o que nós passamos. Eu não lembro o ano. Eu não lembro o ano, mas nós passamos por uma acusação anônima, tá? Passamos por uma acusação anônima de alguém, uma denúncia anônima nos acusando de ter feito lavagem de dinheiro. O Ministério Público então entrou, nos investigou tudo que tinha para investigar, todos os nossos documentos, foi investigado tudo que podia ser investigado e nós fomos absolvidos na cidade de Florianópolis, diante do Ministério Público. Um desembargador assinou, viu todo o processo e nos deu a absolvição. Nós fomos absolvidos. Então, com a graça de Deus, o único pecado que eu tenho e que eu cometi é o pecado do adultério. E a Bispa Cíntia está com a palavra no nome de Jesus. Bom dia, pessoal. A paz do Senhor, tudo bem? Então, eu tô passando aqui também, né, para dizer assim, muitas pessoas estão me acusando que eu já sabia. Na verdade, eu não sabia, eu descobri, assim como todos, né? Foi mandado tudo no meu telefone. Então, assim, irmãos, vocês podem imaginar, eu não vou ficar aqui me lamuriando como eu estou me sentindo. Mas o que eu pude fazer foi orar, porque eu acho que um cristão deve fazer isso. O cristão, para começo de conversa, não devia nem trair.